No livro de Gênesis, uma promessa divina ecoa antes mesmo do nascimento de duas crianças. Duas nações estão em seu ventre e dois povos se separarão de suas entranhas. Um povo será mais forte que o outro e o mais velho servirá ao mais novo. Esta profecia entrega uma mãe aflita chamada Rebeca, plantou a semente de uma das narrativas mais intrigantes e controversas da Bíblia. A história de Jacó e Esaú. Uma história que nos faz perguntar: por que Deus pareceu escolher o enganador, o mentiroso, o suplantador? Porque Jacó, que usou de astúcia para roubar o direito de primogenitura e a bênção de seu pai, se tornou o herdeiro da promessa, enquanto Esaú, o primogênito, foi deixado de lado? Será que Deus tem favoritos? Ou será que por trás dessa aparente preferência existe uma verdade espiritual muito mais profunda sobre o que Deus realmente valoriza em um coração humano? Hoje vamos mergulhar nas páginas de Gênesis para desvendar o mistério de Jacó, entender onde Esaú realmente errou e descobrir o que a jornada de um homem falho pode nos ensinar sobre a graça, a transformação e a busca incessante por uma bênção divina. Se você já se fez essas perguntas ao ler a Bíblia, fique conosco até o final. E se este tipo de investigação profunda te interessa, já deixe seu like e se inscreva no canal para não perder nenhum de nossos estudos. Tudo começa com um casal e uma oração. Isaac, filho de Abraão, tinha 40 anos quando se casou com Rebeca. Por muito tempo, eles não conseguiram ter filhos, um vazio doloroso em uma cultura que via descendência como uma bênção primordial. Então, Isaac fez o que seu pai Abraão lhe ensinou, ele orou. Ele clamou a Deus por sua esposa e o Senhor ouviu. Rebeca concebeu. Mas a alegria da gravidez logo se transformou em angústia. Dentro de seu ventre, uma batalha violenta se desenrolava. Os bebês se agitavam e lutavam com tanta força que ela, em desespero, questionou a Deus: se é assim, porque estou viva? Foi nesse momento de agonia que ela recebeu a profecia que definiria o destino de seus filhos e de nações inteiras. 2 povos, 2 nações, e o mais velho serviria ao mais novo. Essa declaração divina já subvertia toda a ordem natural e cultural da época, onde o primogênito era o herdeiro de tudo. Como a história revelaria mais tarde, um seria o ancestral dos israelitas, o outro, dos edomitas. A rivalidade deles não era apenas pessoal, era o prenúncio de um conflito histórico. Quando o dia do parto chegou, a profecia começou a se materializar. O primeiro a nascer era ruivo, e sua pele era tão coberta de pelos que parecia envolta em um manto de pele. Deram-lhe o nome de Esaú. Logo em seguida, seu irmão veio ao mundo, e sua pequena mão estava firmemente agarrada ao calcanhar de Esaú. Por esse ato, ele foi chamado de Jacó, um nome que significa aquele que segura o calcanhar ou, figurativamente, aquele que suplanta, que engana. Isaac já tinha 60 anos quando seus filhos gêmeos nasceram. O tempo passou e os meninos cresceram, tornando-se a personificação de 2 mundos opostos. Esaú se tornou um homem do campo, um caçador habilidoso, rude e impulsivo, sempre em movimento, vivendo pelo instinto. Jacó, por outro lado, era um homem quieto, introspectivo, que preferia a tranquilidade das tendas. A dinâmica familiar também se dividiu. Isaac, que amava o sabor da caça, tinha uma clara preferência por Esaú, seu filho primogênito e provedor de seus pratos favoritos. Rebeca, por sua vez, sentia um amor especial por Jacó, o filho mais novo e caseiro. Essa divisão no afeto dos pais seria o catalisador para a tragédia que estava por vir. E o caráter de Jacó, pronunciado em seu nome, não demoraria a se manifestar. A primeira grande prova do caráter de ambos os irmãos não demorou a se manifestar. Foi um dia como qualquer outro. Jacó estava em casa, cozinhando um ensopado de lentilhas vermelhas. O aroma enchia a tenda. De repente, Esaú chegou do campo, exausto, faminto, movido por uma necessidade visceral. Ao ver o prato fumegante, ele implorou ao irmão: rápido, dê-me um pouco desse ensopado vermelho. Estou morrendo de fome. Foi por causa desse episódio e de sua aparência ruiva que ele também ganhou o nome de Edom, que significa vermelho em hebraico. Jacó viu sua oportunidade. Ele não ofereceu a comida de imediato. Em vez disso, com uma frieza calculista, ele propôs um negócio. Primeiro, venda-me o seu direito de primogenitura.
Para nós, hoje, isso pode parecer um pedido estranho, mas na época, o direito de primogenitura era um tesouro. Significava receber uma porção dupla da herança do pai e assumir a liderança espiritual da família, herdando as promessas que Deus havia feito a Abraão e a Isaque. A resposta de Esaú foi chocante em sua trivialidade. Estou prestes a morrer, ele disse, de que me serve esse direito de primogenitura? Ele desprezou sua herança sagrada, trocando-a pela satisfação imediata de sua fome. Jacó, no entanto, não se contentou com a palavra do irmão. Ele insistiu, jure para mim primeiro. E Esaú, sem pensar duas vezes, fez um juramento, vendendo seu futuro por um prato de comida. Só então Jacó lhe deu pão e o ensopado de lentilhas. Esaú comeu, bebeu, levantou-se e foi embora. A Bíblia conclui a cena com uma frase lapidar: assim, Esaú desprezou o seu direito de primogenitura. Ele trocou o eterno pelo efêmero, o espiritual pelo material. Mas Jacó, tendo garantido direito, agora cobiçava a bênção que o acompanhava. A segunda e mais dramática parte da fraude de Jacó aconteceu anos depois. Isaque estava velho, seus olhos tão enfraquecidos que ele mal conseguia enxergar. Sentindo que o fim de sua vida se aproximava, ele chamou seu filho favorito, Esaú. Meu filho, ele disse. Estou aqui, respondeu Esaú. Isaque continuou, estou velho e não sei o dia da minha morte. Pegue suas armas, seu arco e sua aljava, e vá ao campo caçar algo para mim. Prepare comida saborosa que eu tanto gosto e traga-a para eu comer, para que minha alma possa te abençoar antes que eu morra. Por uma ironia do destino, ou talvez pela providência, Rebeca ouviu toda a conversa. Assim que Esaú partiu para o campo, ela correu para Jacó com um plano audacioso e arriscado. Ouça, acabei de ouvir seu pai dizer a seu irmão Esaú para caçar e preparar uma refeição para que ele possa dar-lhe a bênção antes de morrer. Agora, meu filho, faça exatamente o que eu digo. Vá ao rebanho e traga-me 2 dos melhores cabritos, para que eu possa preparar uma comida saborosa para seu pai, do jeito que ele gosta. Então, você levará seu pai para que ele coma e te dê a bênção no lugar de seu irmão. Jacó hesitou. O medo da consequência era maior que a ambição naquele momento. Ele disse à mãe, mas meu irmão Esaú é um homem peludo e minha pele é lisa. E se meu pai me tocar? Ele perceberá que estou tentando enganá-lo. Em vez de uma bênção, trarei sobre mim uma maldição. Rebeca, no entanto, estava determinada. Sua fé na profecia de que o mais velho serviria ao mais novo impelia. Meu filho, ela disse com firmeza, que qualquer maldição caia sobre mim. Apenas faça o que eu digo. Vá e traga-me os cabritos. Jacó obedeceu. Ele foi, pegou os animais, e Rebeca preparou a refeição com a mesma habilidade com que teceu seu plano. Em seguida, ela pegou as melhores roupas de Esaú, que guardava em casa, e vestiu Jacó. Com as peles dos cabritos, ela cobriu as mãos lisas e a parte lisa do pescoço dele, para que, ao toque, ele se parecesse com seu irmão peludo. Por fim, entregou-lhe a comida saborosa e o pão, o enviou para a tenda de seu pai cego. Jacó entrou no quarto escuro, o coração batendo forte. Meu pai, ele chamou. Isaque, ouvindo a voz, perguntou, quem é você, meu filho? Jacó, forçando sua voz para soar mais grave, mentiu descaradamente, eu sou Esaú, seu primogênito. Fiz o que o Senhor me pediu. Por favor, sente-se e coma da minha caça, para que possa me abençoar. A rapidez com que a caça foi obtida despertou a suspeita de Isaque. Como você encontrou tão depressa, meu filho? Jacó, agora empilhando uma mentira sobre a outra, invocou o nome de Deus em seu engano. O Senhor, o seu Deus, me deu sucesso. Isaque, ainda incerto, disse, aproxime-se, meu filho, para que eu possa tocá-lo e saber se você é realmente meu filho Esaú ou não. Com o estômago revirado, Jacó se aproximou. Isaque apalpou suas mãos e pescoço. A dúvida o consumia. Ele murmurou para si mesmo, a voz é a voz de Jacó, mas as mãos são as mãos de Esaú. As peles de cabra fizeram seu trabalho. O disfarce tátil foi perfeito, e Isaque, enganado pelo toque,
preparou-se para dar a bênção. Mas, como um último teste, ele perguntou diretamente: Você é mesmo meu filho Esaú? E Jacó, cruzando o ponto de não retorno, respondeu com uma única e terrível palavra: Eu sou. Isaac, convencido, pediu a refeição. Jacó serviu e ele comeu. Deu-lhe vinho e ele bebeu. Satisfeito, o velho pai disse: Aproxime-se agora e beije-me, meu filho. Jacó se aproximou e o beijou. Ao sentir o cheiro das roupas de Esaú, impregnadas com o odor do campo, Isaac finalmente se entregou ao engano e proferiu a bênção irrevogável. Uma bênção de prosperidade, poder e domínio. O cheiro do meu filho é como o cheiro de um campo que o Senhor abençoou. Que Deus lhe dê do orvalho do céu e da riqueza da terra uma abundância de trigo e de vinho novo. Que as nações o sirvam e os povos se curvem diante de você. Seja senhor sobre os seus irmãos e que os filhos da sua mãe se curvem diante de você. Maldito seja quem o amaldiçoar e bendito seja quem o abençoar. Mal Jacó havia saído da presença de seu pai, Esaú chegou do campo. Ele também preparou uma refeição deliciosa e a levou para Isaac, ansioso por receber a bênção que lhe pertencia. Quando Isaac percebeu que havia sido enganado e que a bênção já fora dada a Jacó, um tremor violento tomou conta de seu corpo. A verdade caiu sobre Esaú como uma avalanche. Um grito amargo e angustiado escapou de seus lábios. O desprezo que ele sentira por seu direito de primogenitura se transformou em um ódio assassino por seu irmão. Em seu coração, ele jurou: Os dias de luto por meu pai estão próximos, então matarei meu irmão Jacó. O medo tomou o lugar da astúcia no coração de Jacó. Sabendo da fúria assassina de Esaú, ele foi forçado a fugir. Deixou para trás sua casa, sua família e a bênção que havia roubado, tornando-se um fugitivo. Foi nessa jornada solitária, em seu ponto mais baixo, que Jacó teve um encontro que mudaria sua vida. Ele sonhou. E em seu sonho, viu uma escada que se estendia da terra até o céu, com anjos de Deus subindo e descendo por ela. No topo da escada estava o próprio Deus, que reafirmou a aliança feita com Abraão e Isaac, prometendo a Jacó a terra, uma descendência numerosa e, o mais importante, sua presença constante. Não o deixarei até que tenha feito o que lhe prometi. Aquele sonho em Betel foi o primeiro vislumbre de que, apesar de seu engano, Deus não o havia abandonado. A jornada de Jacó o levou para longe, para a terra de seus parentes em Harã. Chegando lá, cansado e sozinho, ele encontrou um poço no campo, cercado por pastores e seus rebanhos. Uma grande pedra cobria a boca do poço. Ele perguntou aos homens de onde eram, e eles responderam: de Harã. Jacó, com o coração esperançoso, perguntou se conheciam um homem chamado Labão. Sim, nós o conhecemos, disseram eles. Ele está bem. E olhe, ali vem sua filha Raquel com as ovelhas. Naquele momento, enquanto conversavam, Raquel se aproximou com o rebanho de seu pai. Quando Jacó viu, a filha do irmão de sua mãe, algo se moveu dentro dele. Com uma força que não sabia que tinha, ele foi até o poço e, sozinho, removeu a pesada pedra da boca, dando de beber ao rebanho de seu tio Labão. Depois, ele beijou Raquel e, dominado pela emoção de finalmente encontrar sua família após uma longa e perigosa jornada, começou a chorar em voz alta. Ele se apresentou como parente do pai dela, o filho de Rebeca. Raquel, surpresa e animada, correu para casa para contar a Labão. Ao ouvir a notícia da chegada do filho de sua irmã, Labão correu para encontrá-lo. Ele o abraçou, o beijou e o levou para sua casa. Ali, Jacó contou toda a sua história, a fraude, a fuga, o medo. Labão ouviu e disse: Você é, de fato, meu osso e minha carne. E assim, Jacó começou um novo capítulo de sua vida, morando e trabalhando na casa de seu tio. Após um mês, Labão, percebendo o valor do trabalho de Jacó, abordou-o: Só porque você é meu parente, não deve trabalhar para mim de graça. Diga-me qual deve ser o seu salário. Labão tinha 2 filhas. A mais velha, Lia, tinha olhos sem brilho, descritos como fracos. A mais nova, Raquel, era linda de corpo e de rosto. Jacó se apaixonou perdidamente por Raquel desde o primeiro momento.
Então ele fez sua proposta: trabalharei para o Senhor por 7 anos em troca de sua filha mais nova, Raquel. Labão, vendo um bom negócio, concordou prontamente. É melhor dá-la a você do que a qualquer outro homem. Fica aqui comigo. E assim, Jacó começou sua longa servidão. O amor que sentia por Raquel era tão intenso que aqueles 7 anos, para ele, passaram como se fossem apenas alguns dias. Quando o prazo finalmente se cumpriu, Jacó foi a Labão e disse: Meu tempo de serviço está completo. Dê-me minha esposa para que eu possa me casar com ela. Labão organizou uma grande festa de casamento, convidando todo o povo do lugar. Tudo parecia estar correndo como combinado. Mas quando a noite caiu, na escuridão da tenda nupcial, Labão executou seu próprio engano. Ele trouxe sua filha mais velha, Lia, para Jacó. O enganador estava prestes a ser enganado. Na manhã seguinte, quando a luz revelou a verdade, Jacó viu que a mulher ao seu lado não era Raquel, mas Lia. A fúria tomou conta dele. Ele confrontou Labão: O que você fez comigo? Não foi por Raquel que eu trabalhei para você? Porque você me enganou? Labão, sem demonstrar qualquer remorso, respondeu com uma desculpa cultural: Não é nosso costume dar a filha mais nova em casamento antes da mais velha. Cumpra a semana nupcial desta, e então lhe daremos a outra também, em troca de mais 7 anos de trabalho. Jacó, preso em sua própria teia, amava tanto a Raquel que não viu outra saída a não ser aceitar o acordo humilhante. Após a semana com Lia, Labão lhe deu Raquel como esposa. Jacó amava Raquel mais do que Lia e então, de bom grado, trabalhou para seu sogro por mais 7 anos. No total, foram 20 anos de serviço, de trabalho duro e, muitas vezes, de engano por parte de Labão. Durante esse tempo, com a bênção de Deus e sua própria astúcia, Jacó conseguiu construir uma grande riqueza, separando para si uma parte do rebanho de Labão. Mas quanto mais próspero Jacó se tornava, mais frio e hostil Labão e seus filhos se mostravam. A tensão era palpável. Foi então que Deus falou diretamente com Jacó, ordenando que ele retornasse à sua terra natal, à terra de seu pai. Isso significava uma coisa: ele teria que enfrentar o irmão que, 20 anos antes, havia jurado matá-lo. O medo que Jacó sentiu ao iniciar a jornada de volta para casa era paralisante. 20 anos haviam-se passado, mas o tempo teria apagado a fúria de Esaú? Ele não tinha como saber. Apesar de toda a sua riqueza, de suas 2 esposas, de seus 12 filhos e de seus vastos rebanhos, ele se sentia completamente vulnerável e sozinho. Em uma tentativa desesperada de apaziguar a ira de seu irmão, ele preparou um suborno elaborado. Separou centenas de animais como um presente e os enviou à sua frente, em ondas, para encontrar Esaú antes que ele próprio o fizesse. Ele esperava que os presentes pudessem acalmar o coração de seu irmão. Então, ele fez sua família atravessar o rio Jaboque. Naquela noite, Jacó estava no seu limite. Ele havia enviado tudo o que possuía para o outro lado do rio. Ele estava esgotado, com medo e completamente sozinho. Foi nesse momento de maior fragilidade, na escuridão da noite, que um estranho se aproximou. E o que aconteceu a seguir não foi uma conversa, mas uma luta. Uma luta que mudaria Jacó para sempre. A história nos conta que, depois que sua família atravessou o Vale do Jaboque, Jacó ficou para trás, sozinho. E um homem lutou com ele até o raiar do dia. A vida inteira de Jacó tinha sido uma luta. Ele lutou com seu irmão no ventre, lutou pelo direito de primogenitura, lutou pela bênção, lutou contra a desonestidade de seu sogro Labão. Mas esta, na véspera de seu reencontro com Esaú, era a luta mais decisiva de sua vida. Aquele que nasceu agarrando o calcanhar de seu irmão agora se agarrava a este estranho, recusando-se a soltá-lo. O texto diz que o homem, vendo que não conseguia dominar Jacó, tocou na articulação de seu quadril. E no mesmo instante, o quadril de Jacó foi deslocado. A força física de Jacó se foi. Ele estava ferido, vulnerável. O dia estava prestes a amanhecer. O homem disse: Deixe-me ir, pois o dia já nasce. Mas Jacó, mesmo com dor, mesmo enfraquecido, agarrou-se com uma tenacidade desesperada. Ele sabia, em algum nível profundo, com quem estava lutando.
Ele respondeu: Não o deixarei ir a menos que me abençoe. Aquele pedido ecoava o anseio de toda a sua vida, mas desta vez, a busca não era através do engano, mas da entrega. O homem então perguntou-lhe: Qual é o seu nome? E ele respondeu: Jacó. Jacó, o suplantador, o enganador. Ao dizer seu nome, ele estava confessando sua identidade, sua história de falhas e manipulações. Então o homem declarou: Seu nome não será mais Jacó, mas Israel, porque você lutou com Deus e com os homens e venceu. Jacó, atônito e reverente, perguntou: Por favor, diga-me o seu nome. Mas o homem respondeu: Por que você pergunta o meu nome? E ali ele o abençoou. Quando o sol nasceu, Jacó atravessou o rio, mancando por causa de seu quadril. Aquele ferimento se tornou um memorial eterno, tanto que, até hoje, os israelitas não comem o tendão ligado à articulação do quadril, porque foi ali que o anjo tocou Jacó. Precisamos entender um detalhe crucial. Jacó já tinha mais de 90 anos nesta altura. Ele não era um jovem no auge de sua força. A ideia de que ele venceu o ser divino em uma disputa de força física é improvável. O mesmo ser que deslocou seu quadril com um simples toque poderia tê-lo subjugado fisicamente a qualquer momento. A vitória de Jacó não foi física, foi espiritual. Ele venceu porque se recusou a desistir. Ele perseverou, agarrou-se a Deus, mesmo na dor, até receber a garantia da bênção. Sua teimosia, que tantas vezes o meteu em problemas, tornou-se, naquele momento, sua maior virtude. Ele se rendeu à vontade de Deus, mas se recusou a sair da presença de Deus sem uma bênção. A mudança de nome foi o selo dessa transformação. Deixar de ser Jacó para se tornar Israel, que significa aquele que luta com Deus, marcou uma redefinição completa de sua identidade. Ele não era mais o homem que confiava em sua própria astúcia, mas o homem que encontrou sua força na dependência de Deus. Aquele lugar, Jacó chamou de Peniel, que significa face de Deus, pois ele disse: Eu vi Deus face a face, e minha vida foi poupada. A experiência de Jacó em Peniel nos ensina algo poderoso. Deus se agrada daqueles que o buscam com perseverança. Jacó tinha duas qualidades admiráveis: uma sensibilidade para as coisas espirituais e uma tenacidade implacável. Ele viu a escada para o céu, ele ouviu a voz de Deus, e quando se viu lutando com o ser divino, ele reconheceu a oportunidade e não a largou. Essa combinação de percepção espiritual e persistência obstinada foi a essência de sua fé, e foi isso que, no final, lhe garantiu a bênção. Mas por que Deus nos faria lutar por uma bênção? A verdade é que a luta não é um sinal da relutância de Deus em abençoar, mas sim um meio pelo qual a bênção se torna mais profunda. Foi Deus quem iniciou a luta. Foi Ele quem procurou Jacó naquela noite de angústia. Jacó estava paralisado pelo medo de Esaú e aquela luta o forçou a desviar o foco de seu irmão e a focar inteiramente em Deus. Em nossos momentos de maior ansiedade, quando oramos para que Deus remova um problema, Ele pode, na verdade, estar usando esse mesmo problema para lutar conosco, para nos atrair para mais perto e nos transformar. Ninguém quer viver com dor ou com uma fraqueza permanente. Mas Jacó saiu daquela luta mancando. Ele saiu com uma nova ferida, mas também com um novo nome, uma nova identidade e um novo relacionamento com Deus. Sua fraqueza física se tornou a fonte de sua força espiritual. Aquele ferimento tornaria mais humilde ao encontrar Esaú, forçando-o a depender totalmente de Deus e não de sua própria força ou planos. Às vezes, para nos abençoar, Deus precisa nos ferir. Para fortalecer nossa fé, Ele precisa nos mostrar nossa fraqueza. E então, o momento da verdade chegou. Jacó ergueu os olhos e viu Esaú vindo em sua direção, acompanhado por 400 homens. O medo deve ter retornado com força total. O Jacó transformado, agora chamado Israel, agiu de uma maneira completamente diferente do antigo Jacó. Ele se colocou à frente de toda a sua família, o líder e protetor, e ao se aproximar de seu irmão, ele se curvou até o chão 7 vezes. Um ato de profunda humildade e arrependimento. A resposta de Esaú foi algo que ninguém poderia prever. Ele não desembainhou a espada. Ele não gritou acusações.
Em vez disso, Esaú correu para encontrá-lo, abraçou-o, lançou-se sobre o seu pescoço e o beijou. E eles choraram. O abraço substituiu a vingança. As lágrimas de reencontro lavaram 20 anos de amargura. Depois de saudar as esposas e os filhos de Jacó, Esaú perguntou sobre todos os rebanhos que havia encontrado pelo caminho. Jacó respondeu: são para encontrar favor aos olhos do meu senhor. Mas Esaú disse: eu já tenho muito, meu irmão. Guarda o que é seu. Esaú não queria os bens de Jacó, ele queria seu irmão de volta. Jacó insistiu, dizendo: não, por favor. Se encontrei favor aos seus olhos, aceite este presente de mim. Pois ver o seu rosto é como ver o rosto de Deus, agora que me recebeu favoravelmente. Diante da insistência de seu irmão, Esaú aceitou o presente. A reconciliação foi completa. A vida de Jacó foi poupada, não por sua astúcia ou por seus presentes, mas pela graça que operou tanto em seu coração quanto no coração de seu irmão. Ao olharmos para toda essa saga, a pergunta inicial retorna: Deus foi parcial com Jacó? A resposta, ao final da jornada, é um claro não. O mal-entendido sobre um suposto favoritismo divino nasce de nossa definição humana do que é ser bom. Julgamos pelas ações externas, pelos erros e acertos visíveis. Mas Deus olha para o coração. Ele vê a resposta interna de uma pessoa à sua chamada. Esaú não era mau porque era um caçador rude. Ele se afastou de Deus porque desprezou o que era espiritual. Ele trocou a promessa eterna de Deus, seu direito de primogenitura, por um prato de sopa, a satisfação momentânea de um desejo carnal. E em nenhum momento ele demonstrou arrependimento por essa escolha. Sua tristeza foi pela bênção perdida, não pelo direito desprezado. Ele lamentou a consequência, não o ato. Jacó, por outro lado, não era bom por causa de suas mentiras. Ele foi escolhido e transformado porque, no fundo de seu ser, ele tinha uma fome insaciável pela bênção de Deus. Ele desejava o espiritual, mesmo que, a princípio, tenha usado métodos carnais e pecaminosos para obtê-lo. Seus enganos não foram aprovados por Deus. Na verdade, ele colheu exatamente o que plantou. Ele enganou seu pai e foi enganado por seu sogro por 20 anos. Ele causou uma fratura em sua família e viveu com medo por décadas. A luta com Deus, que o deixou mancando para o resto da vida, foi o clímax de sua disciplina. Deus não o favoreceu, Deus o quebrou. Ele o esculpiu através do sofrimento e das consequências de seus próprios atos para transformá-lo do suplantador que confiava em si mesmo para o Israel que dependia de Deus. Isso não é favoritismo, é a graça redentora em ação. É a prova de que Deus não desiste de pessoas falhas que, apesar de tudo, continuam a buscá-lo. A grande diferença entre os irmãos não estava em seus atos, mas em seu desejo. Um desejava as coisas da terra, o outro, as coisas do céu. A história de Jacó e Esaú nos confronta com uma pergunta para nossas próprias vidas: o que nós mais valorizamos? Estamos trocando as promessas eternas de Deus por satisfações momentâneas, como um prato de sopa? Ou, mesmo com nossas falhas e fraquezas, temos um desejo profundo pela bênção de Deus, uma disposição para lutar com Ele, para sermos transformados, mesmo que isso signifique sair mancando? Essa é a verdadeira essência da história. O coração de Deus não busca a perfeição, mas um anseio persistente por sua presença. E essa é a verdade espiritual por trás do que parece ser a sua preferência. O que você pensa sobre essa jornada de transformação? Deixe sua opinião nos comentários. Agradecemos por você ter ficado conosco até aqui e se este conteúdo te abençoou, não se esqueça de curtir este vídeo e se inscrever em nosso canal.